Meu nome é Piper Nelson, tenho 27 anos e sou contadora em Atlanta, mas minha história não começa nos números ou nas planilhas. Começa no silêncio de uma família que nunca soube enxergar meu valor. Desde sempre fui a filha invisível, a sombra que preenchia o espaço enquanto minha irmã brilhava sob os holofotes dos meus pais. Cada jantar, cada celebração, era um palco onde eles erguiam taças não para mim, mas para ela, com sorrisos que escondiam a verdade cruel: eu nunca seria suficiente. Tabitha, minha irmã, recebeu tudo. Um apartamento de $300 mil, viagens de luxo, elogios que soavam como sinos de ouro. Eu herdei uma dívida de 15 mil, assinada com meu nome para limpar os rastros de seus erros? Juros que sufocavam minhas economias enquanto eu me afogava em horas extras e prazos implacáveis. Mesmo quando conquistei a promoção, o escritório dos sonhos, a ascensão que deveria me colocar no mapa, eles nem piscaram. Um casaco de grife para ela valia champanhe, minhas vitórias, quando muito, um aceno distraído. A mensagem era clara: no mundo deles eu nunca passaria de uma figurante. Mas enquanto eles me subestimavam, eu traçava meu plano. Cada real guardado em segredo era um tijolo na ponte que me levaria para longe, muito longe. 3.000 quilômetros de distância, em Boston, onde ninguém conheceria meu sobrenome nem as expectativas que ele carregava. Antes de seguirmos, me conte, de onde você está lendo isso? Que horas são aí? Adoro imaginar quantas cidades e fusos horários essa história atravessa. Assinar os papéis do empréstimo de Tabitha foi como selar um pacto com o passado. O gerente do banco me olhou com estranhamento, mas minha mão não tremeu. Aqueles 12 mil restantes? Fruto de suas aulas abandonadas, de negócios que naufragaram antes de decolar. Ainda assim, meus pais chamavam isso de ajudar a família. Enquanto isso, meu orçamento já estava no limite, meu apartamento minúsculo mal dava conta das contas, e eu, mais uma vez, era a salva-vidas dos caprichos alheios. Todos os meses $450 sumiam do meu salário, um lembrete amargo de que, para eles, minha função era bancar os sonhos dos outros. E Tabitha? Aos 30 anos, desfilava por boutiques caríssimas de Atlanta como se dinheiro fosse sinônimo de mérito. Um par de sapatos de R$3.000, uma bolsa importada, tudo exibido nas redes com a legenda "Vivendo meu melhor momento". Para meus pais ela era a filha ambiciosa, trabalhadora. Minhas 60 horas semanais? Invisíveis. Os jantares em família viravam sessões de elogios a ela, enquanto eu me calava, sabendo que minha disciplina e esforço não tinham preço nem valor. Até que no escritório, tudo mudou. Minha chefe me chamou em sua sala, algo raro, e anunciou: Piper, você foi promovida. E veio um aumento. Eu havia reformulado o planejamento tributário de um cliente, economizando milhões para a empresa, e os sócios finalmente haviam reparado em mim. Saí de lá com o peito cheio, convencida de que dessa vez eles notariam. Que engano! No café da manhã seguinte, contei a novidade, esperando um vislumbre de orgulho. Meu pai deu de ombros: que bom, mas a Tabitha está fechando um negócio enorme para a loja dela. Minha mãe completou o doce: ela está indo longe, Piper. Você deveria se inspirar. Suas palavras doíram como socos. Anos de dedicação, noites sem dormir, sacrifícios apagados em segundos. Mais tarde, os ouvi ao telefone com ela, vozes transbordando afeto. Você é incrível, disse minha mãe. Precisamos que a Piper se espelhe em você. A frase ecoou como uma faca. Eu já estava me afogando para sustentar os tropeços de Tabitha, enquanto eles a coroavam como a história de sucesso da família. Então veio a voz cortante do meu pai: Piper precisa contribuir mais. Contribuir mais? Eu já havia dado tudo: meu dinheiro, minha energia, minha dignidade. O favoritismo deles não era apenas injusto, era uma traição. Naquela noite, sentada no meu sofá gasto, olhei para os documentos do empréstimo com meu nome estampado, símbolo de como ainda me prendiam. Mas não seria mais assim. Abri o notebook e comecei a pesquisar vagas em Boston. As fotos da cidade nas ofertas de emprego pareciam gritar liberdade. Firmas buscavam contadora sênior, com salários de 95 mil por ano, suficiente para um apartamento modesto em Back Bay. Fechei as contas: aluguel, contas, seguro. Aperto, mas viável. Há meses eu guardava $300 por mês em uma conta que eles não conheciam. Pouco, mas sagrado, meu primeiro ato de rebeldia. Explorei bairros como Beacon Hill e South End, traçando mentalmente a vida que seria só minha. Cada ajuste no currículo era um gesto de revolta. Destacava minhas conquistas, a expertise que desenvolvi, a calma sob pressão. Até que uma vaga me chamou a atenção: uma firma de médio porte em Boston, oferecendo exatamente o que eu precisava: salário, benefícios, caminho direto para a sócia.
Passei horas no cover letter, as mãos firmes pela primeira vez em anos. Não era só uma mudança de carreira. Era minha rota de fuga. Podia vê-la claramente, uma sala com meu nome na porta, nenhum fantasma de comparação, nenhuma sombra de Tabita. Mas a dúvida sutilmente sibilava, e se eles descobrissem? Minha mãe tinha um radar para minha independência, pronta para atacar com seu discurso culposo, família em primeiro lugar, Piper. Meu pai ecoaria com seus sermões sobre dever. Afastei os pensamentos e me concentrei no que importava. Os números, a distância, a promessa de um futuro onde eu não seria mais refém. Somei os custos, 1.500 para o caminhão de mudança, 500 para depósitos. Minhas economias cresciam devagar, mas eu precisava de mais tempo e dinheiro. Comecei a cortar tudo o que podia, assinaturas canceladas, refeições fora canceladas, até uma cadeira velha vendida por R$ 50. Cada pequeno sacrifício era um ato de guerra. Depois veio o post de Tabita, ela em um bar na cobertura, taça de champanhe na mão, legenda, correndo atrás dos sonhos. Nos comentários minha mãe, tão orgulhosa. Fechei os olhos, os dentes cerrados. Seus sonhos eram construídos sobre meus ombros, mas não por muito tempo. Entrei em contato com uma corretora em Boston. Ela me enviou opções, estúdios pequenos, simples, mas perfeitos para recomeçar. Guardei cada link em uma pasta chamada Impostos caso minha mãe bisbilhotasse meu notebook. Meu plano estava se tornando real. Não era só uma fuga, era uma reinvenção. Até que o telefone tocou. Uma recrutadora da firma em Boston, Voz Segura. Seu perfil se destacou, Piper. Estamos impressionados com seus resultados. Pela primeira vez em meses, alguém enxergou meu valor. Desliguei com as mãos trêmulas, transferi mais $100 para minha conta secreta e soube. Boston não era mais um sonho distante. Era uma contagem regressiva. Até que chegou a noite que mudou tudo. O jantar de aniversário de 35 anos dos meus pais, um espetáculo de hipocrisia e fotografia amarelada de mim aos 8 anos, sorrindo com um troféu de natação no colo, a única prova de que em algum momento, eles haviam olhado para mim com algo parecido com orgulho. O resto foi para o lixo ou para a doação. Não levaria lembranças que cheirassem a obrigação. O apartamento esvaziava-se e com ele, o peso de uma vida que nunca me pertenceu. Cada caixa lacrada era um ato de rebeldia silenciosa. Até que, na véspera da partida, bateu a porta. Não um toque educado, mas socos impacientes, como se o mundo devesse parar para atendê-los. Abri sem surpresa. Meus pais estavam lá, lado a lado, uma frente unida de desespero disfarçado de autoridade. Bárbara seguiu adiante, os saltos afundando no tapete como se estivesse pisando em território inimigo. Mark cruzou os braços, a mandíbula tão tensa que poderia rachar. Piper. Sua voz era um aviso, não um chamado. Isso já foi longe demais. Eu me encostei no batente, os braços cruzados em espelho aos dele. Não os convidaria a entrar. Não havia café para oferecer, nem assentos para acomodá-los. Só a verdade nua, finalmente sem máscaras. Não. Minha resposta foi calma, mas firme como aço. Não foi. Bárbara avançou, as mãos estendidas como se pudesse me agarrar pelo braço e me arrastar de volta ao passado. Filha, pense no que está fazendo. Você está jogando tudo fora. Sua família. Seu nome. Meu nome? Uma risada seca escapou dos meus lábios. O mesmo nome que vocês usaram como moeda de troca? Que Tabita mancha toda vez que abre a boca. Eu balancei a cabeça. Não. Estou reclamando que é meu. Mark deu um passo à frente, a voz baixa e perigosa. Você não vai conseguir sozinha. Ah, ali estava. A ameaça velada, o medo deles disfarçado de preocupação. Já estou sozinha há anos, respondi, olhando nos olhos dele pela primeira vez em décadas. A diferença é que agora eu escolhi sê-lo. Silêncio. O tipo que precede uma explosão ou uma rendição. Bárbara recuou, como se minhas palavras a tivessem empurrado. Seus olhos brilharam raiva, vergonha, ou talvez o primeiro vislumbre de que haviam perdido. Mark, porém, não desistiria tão fácil. Ele puxou um envelope do paletó, estendendo-o como se fosse um trunfo. Aqui. Seu tom era de negociação, não de oferta. 5.000. O suficiente para você repensar essa loucura. Eu não toquei no envelope. Não precisei abrir para saber o que era. Sangue sujo, trocado por mais um ano de servidão. Guarde seu dinheiro, disse a voz gelada. Eu já paguei meu preço. E então fechei a porta. Do outro lado, ouvi Bárbara soluçar, um som calculado, performático. Mark xingou baixo, seguido pelo barulho de seus passos se afastando com raiva. Esperei até o motor do carro deles rugir na rua antes de soltar o ar que nem sabia que estava prendendo. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre Atlanta como se nada tivesse acontecido.
Mas para mim, tudo havia mudado. O Uber chegou pontualmente, o motorista ajudou a carregar minhas malas sem perguntar para onde eu ia. Não importava. O destino já estava escrito no bilhete de avião, na assinatura do contrato de aluguel, na determinação que queimava dentro de mim. Quando o carro arrancou, não olhei para trás. Não havia nada ali que valesse uma despedida. Boston me esperava. E desta vez, ninguém, nada, me impediria de chegar. Os livros que restavam, poucos, selecionados com cuidado, ganharam espaço na mala. O resto foi empacotado em caixas marcadas com letras grossas, doação ou venda. Aqueles 4 paredes que já haviam sido meu refúgio, agora ecoavam vazios, como se soubessem que seu propósito havia se esgotado. Não era mais um lar. Era uma ponte, um limbo entre o que eu deixava para trás e o que me aguardava. Uma ligação rápida confirmou com o proprietário. O contrato terminaria em 2 meses. Assinar os papéis foi como rasgar um contrato invisível de submissão, silencioso, mas irrevogável. Clara apareceu na tela do celular alguns dias depois, sua mensagem simples e direta. Você está bem? Sorri ao ler, não pela pergunta em si, mas pelo fato de que, pela primeira vez em anos, a resposta era sincera. Melhor do que nunca, digitei, os dedos firmes sobre a tela. Sua preocupação genuína foi um lembrete de que, apesar da família ter me virado as costas, eu não estava sozinha. Não precisava do aval de Rose, das mentiras de Tabitha ou das cobranças veladas de minha mãe. Não precisava de seu amor condicional, disfarçado de preocupação. Estava construindo algo só meu, e isso, por si só, já era uma vitória. Abri a conta bancária. $4.200. Suficiente para o início se mantivesse a disciplina. Adicionei mais $200 de um trabalho extra, auditando as contas bagunçadas de uma pequena empresa. Cada centavo era uma declaração. Cada real economizado, um tijolo a mais na muralha que me separava de Atlanta, e de tudo que ela representava. As postagens de Tabitha, as cartas da minha mãe, o silêncio do meu pai. Tudo não passava de ruído. Não era a minha verdade. Eu não era egoísta. Eu era a única corajosa o suficiente para me libertar. 6 semanas depois, o mundo de Tabitha começou a desmoronar. Estava fechando a última caixa quando o celular vibrou. Seu nome piscou na tela, uma raridade. Preciso falar com você, escreveu, curto e desesperado. Hesitei, os dedos pairando sobre o teclado. Depois das mentiras que espalhou do silêncio gélido na festa, não lhe devia nada. Mas a curiosidade sibilou no meu ouvido como uma serpente. Ela pediu para nos encontrarmos em seu apartamento. Contra todo o meu bom senso, aceitei. O lugar era um caos. Garrafas de vinho vazias, contas vencidas espalhadas pelo balcão, caixas de sapatos de grife amontoadas como monumentos a um império que ruíra. A boutique que ela tanto ostentara não passava agora de cinzas. Acabou, ela disse a voz plana, como se lesse um obituário. A loja faliu. Estou afundando em dívidas. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora suplicavam. Preciso de ajuda, Piper. Não consigo me virar sozinha. Fiquei paralisada. Era a mesma mulher que passará anos se gabando de seu sucesso, enquanto acumulava $20 mil em dívidas com cartões de crédito, tudo em roupas de marca, festas extravagantes e a ilusão de uma vida perfeita. E agora pedia meu dinheiro. O dinheiro que eu havia suado para juntar, cada real contado, cada hora extra trabalhada para garantir minha fuga para Boston. Não disse não imediatamente. Em vez disso, ofereci ajuda para organizar a bagunça, talvez na esperança de encontrar ali alguma prova de que ela havia mudado. Reviramos pilhas de recibos, $4 mil em uma única conta de bar, notificações de cobranças, caixas de mercadorias nunca vendidas. Enquanto trabalhávamos, esperei por um sinal de arrependimento, um murmúrio de culpa pelo modo como me tratara. Nada veio. Você sempre teve tudo fácil, ela resmungou, jogando um vestido no monte de descartes. Ninguém esperava nada de você. Suas palavras doíram como um tapa. Como se anos cobrindo seus erros, emprestando dinheiro, perdendo noites de sono por sua causa não significassem nada. Para ela, eu ainda era a irmã menor, a invisível. Minhas mãos pararam sobre uma pilha de papéis. Acha que foi fácil? Minha voz cortou o ar, afiada como uma lâmina. Eu paguei pelos seus erros, Tabitha. Anos de empréstimos, de humilhação, enquanto você brilhava como a estrela da família. Ela congelou, os dedos apertando uma caixa de sapatos. Pela primeira vez, a máscara caiu. Eu tinha inveja, admitiu, a voz um sussurro quebrado. Você sempre soube o que queria. Sempre teve um plano. Eu não sabia como acompanhar. Suas palavras me atingiram não pela pena, mas pela crudeza da verdade. Era a primeira coisa real que ela dizia em anos. Mas a honestidade não basta.
Você nunca pediu desculpas, apontei, cruzando os braços. Pela festa. Pelas postagens. Por nada. Ela desviou o olhar, a mandíbula travada, incapaz de enfrentar o que havia feito. Vi então o que sempre esteve ali. Tabita não queria mudar. Queria um salva-vidas. Um cheque em branco para continuar afundando. Respirei fundo, a decisão já tomada. Não vou te ajudar desta vez. Você precisa resolver isso sozinha. Ficar de pé com suas próprias pernas como eu tive que fazer. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de choque e fúria. Você está me abandonando. Balancei a cabeça. Não estou abandonando você. Estou me escolhendo. Peguei minha jaqueta, sentindo o peso de suas expectativas se desprender de mim como uma pele morta. Ela gritou algo enquanto eu saía, a voz quebrando, mas não olhei para trás. Já havia gasto uma vida consertando seus estragos. Agora era a vez dela aprender a nadar. De volta ao meu apartamento, sentei no chão rodeada por caixas etiquetadas. Boston. Meu voo saía em 2 dias. A confirmação do emprego brilhava na tela. Contadora sênior, $97.000 por ano. O contrato do estúdio em Solton estava assinado, $2.700 por mês, um aperto, mas factível. Minhas economias estavam esticadas ao limite, mas eram minhas. O pedido de Tabita ainda ecoava na minha mente, mas não abalava minha determinação. Seu colapso não era minha culpa. Suas dívidas não eram mais meu fardo. Pensei em sua confissão, naquele raro momento de vulnerabilidade. Não mudava quem ela era, alguém que me menosprezara dependera de mim e depois me culpou. Mas me deu clareza. Não estava fugindo dela, nem de minha mãe, nem do meu pai. Estava correndo para algo. Uma vida onde meu valor não fosse medido por quanto eu aguentava, mas por quanto eu conquistava. Boston não era só um endereço. Era liberdade. Um lugar onde eu poderia construir algo intocado por suas sombras. 2 meses depois daquela festa desastrosa, o pânico deles começou a transparecer. Entre e-mails a serem arquivados, um remetente familiar apareceu, meu pai. O assunto era direto, agressivo, suas ações. Sua mensagem fria, recheada de acusações sobre lealdade e honra da família. Você nos abandonou, escreveu, como se eu fosse a traidora. Manchou nosso nome diante de todos. Nem uma palavra sobre sua própria crueldade naquela noite quando me chamou de fardo. Nem um pedaço de autocrítica. Só a demanda de que eu me desculpasse, como se defender minha dignidade fosse um crime. Li uma vez. Senti o estômago revirar. E então apaguei. Sua culpa não tinha mais poder sobre mim. Alguns dias depois bateram à porta. Minha mãe estava pálida, as mãos trêmulas. Piper, precisamos consertar isso, suplicou, a voz quebrada. Volte. Podemos nos curar como família. Suas palavras soavam doces, mas carregavam o mesmo veneno de sempre. Não havia arrependimento pelo escárnio, pelos anos de favoritismo, pela humilhação. Só o medo de perder o controle. Apoiei-me no batente firme. Não há nada para consertar, disse, calma. Acabei de carregar o peso das expectativas de vocês. Ela recuou, chocada, mas fechei a porta. Suas lágrimas chegavam tarde demais. Naquela mesma semana, a mudança real chegou. Um e-mail do escritório de Boston iluminou minha tela. Oferta confirmada. Contadora sênior. $98.000 por ano, benefícios completos, bônus de contratação. Meu coração disparou. Era isso. A porta de entrada para a vida pela qual eu havia lutado. Aceitei na hora, os dedos ágeis enquanto digitava a resposta. Boston não era mais um sonho. Era real. Clara apareceu naquela noite, uma presença sólida, o laptop aberto e um plano na mão. Vamos deixar tudo impecável, disse, a voz serena mas encorajadora. Juntas aperfeiçoamos os documentos, atualizei meu currículo para destacar liderança, auditorias, gestão de clientes. Traçamos a linha do tempo da mudança. Voo de ida em uma semana, $280. Mudança agendada por $1.200. Sua confiança me fortaleceu. Você vai arrasar lá, ela sorriu. Retribui o sorriso, grata por sua fé inabalável. Olhei ao redor do apartamento quase vazio, o lugar que testemunhara minhas batalhas e minha resiliência. Vendi a mesa de jantar por $150, a armação da cama por $200. Cada transação era um fio cortado. Cada objeto vendido, um adeus definitivo. O fundo Boston atingiu $5.000. E eu estava pronta. Os últimos objetos foram listados com precisão cirúrgica, uma luminária por $40, um tapete por $80. Cada compra era um passo mais perto da liberdade. Os compradores vinham e iam, seus pagamentos se acumulando na minha conta como tijolos construindo um futuro.
Quando encontrei meu senhorio para encerrar o contrato, ele folheou os papéis e soltou, quase admirado: "Você está mesmo fazendo isso?" Entreguei as chaves com um sorriso sereno. "Sim", afirmei. "Estou." Clara apareceu novamente, café na mão e uma planilha detalhada na outra. Juntas traçamos cada movimento: a primeira semana em Boston, a mudança para o apartamento, a instalação dos serviços, o primeiro dia na empresa. Ela me ajudou a orçar o primeiro mês: $2.900 para aluguel e contas, $500 para mercado e transporte. Nada foi deixado ao acaso. "Não deixe eles te puxarem de volta", advertiu, a voz firme como aço. Prometi que não deixaria. Os e-mails furiosos do meu pai, a visita chorosa da minha mãe, já soavam distantes, como ecos de uma vida que não me pertencia mais. Fechei a última caixa, apenas roupas e o essencial. Meu laptop, guardando a carta de contratação e o contrato de aluguel, era agora meu bem mais precioso. O resto, livros antigos, utensílios de cozinha, seguiu para doações. 2 malas seriam suficientes. Não era uma mudança. Era uma libertação. Cada objeto abandonado aliviava meu peito. Sua culpa, seu desprezo viravam ruído de fundo. Na noite anterior ao voo, percorri o apartamento vazio pela última vez. Paredes nuas, sem marcas que valessem a pena guardar. No lugar da nostalgia, só alívio. Depois de anos curvadas sob suas expectativas, finalmente saía de sua sombra. Clara mandou mensagem: "Pronta para amanhã?" Mais do que pronta, respondi. A confiança dela tornava tudo real. Na manhã seguinte, embarquei com 2 malas, a poupança segura e Boston a 3.000 milhas de distância. Uma cidade onde o sucesso teria meu nome e minhas regras. Meus pais poderiam se agarrar à sua versão de família. Eu estava construindo a minha, sobre respeito próprio, não sacrifício. Quando o avião decolou, Atlanta encolheu lá embaixo. Não estava fugindo. Estava chegando. A chave do meu estúdio em Boston tilintou como um hino. Pequeno, paredes vazias, uma janela para as ruas de tijolos de South End. Mas era inteiramente meu. O primeiro dia na empresa veio rápido. Apresentações, configuração da mesa, mergulho em novas contas. Os $98.000 anuais não eram só um salário. Eram a prova de que cada esforço tinha valido a pena. Cada depósito na conta carregava um pedaço da minha liberdade. Naquela noite, voltando para casa pelo ar fresco de Nova Inglaterra, sorri pela primeira vez em meses. Essa vida era minha. Cada pedaço. Enquanto isso, em Atlanta, as notícias chegavam em fragmentos. Tabitha vendera seu apartamento, símbolo de status, para pagar dívidas. Voltará para a casa dos pais, o guarda-roupa de grife trocado por um quarto emprestado. O colapso da boutique era o assunto da cidade, seu nome agora sinônimo de falência e fofoca. Não senti triunfo, só paz. Seu castelo de cartas desabara. O meu finalmente começava a ser construído. Meus pais não escaparam ilesos. A crueldade na festa de aniversário, a humilhação pública, o favoritismo escancarado, tudo vazarou além de seu círculo. Amigos que antes enchiam seus jantares agora evitavam seus convites. A reputação polida por décadas de manipulação começava a rachar. Por um conhecido em comum, soube que os sócios do meu pai questionavam sua ética, enquanto minha mãe enfrentava murmúrios nos conselhos das instituições de caridade. Falavam de parcialidade, arrogância, tratamento injusto. A fachada que ergueram com tanto cuidado desmoronava sob o peso de suas próprias mentiras. Uma noite, o celular iluminou com o nome da minha mãe. Sua voz tremia, implorando que eu voltasse para salvar a família. O mesmo discurso velho, embrulhado em culpa. Ouvi por alguns segundos, serena, distante. Depois desliguei. Bloqueei seu número. E o do meu pai. Suas vozes não tinham mais poder sobre mim. Já lhes dera tudo: lealdade, economias, silêncio. Eles sugaram o suficiente. Agora em Boston, eu tinha paz. Meus fins de semana se enchiam de pequenas alegrias. Manhãs quietas em cafés locais, horas perdidas entre as prateleiras das livrarias de Beacon Hill, caminhadas longas pela Nevoria Street enquanto o outono pintava as folhas. Meus dias pertenciam ao trabalho, exigente, realizador, inteiramente meu. Vivia com moderação, atenta ao aluguel e às contas, mas cada escolha era minha. Sem comparações, sem dívidas invisíveis, sem grilhões. Pela primeira vez, minha vida refletia meus valores: esforço, integridade, independência. Sair daquele redemoinho tóxico não foi covardia. Foi sobrevivência. Foi verdade. E você? Já precisou se afastar de um fogo familiar para se reencontrar?